Muito bem. Poder da adoração, eu quero falar sobre esse tema nessa noite, baseado no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler esse texto todo, é um texto grande, eu vou até o versículo 30. Eu vou contextualizar vocês, fazer alguns comentários à medida que a gente for lendo. E depois eu vou trazer aqui algumas aplicações. E nós vamos fechar com o Ministério do Louvor aqui. Tá bom? O teclado pode me ajudar aí? André, por favor. Muito bem. Criança chorando é normal, irmão. Não fique constrangida não, constrangido. Deixa de vir para a igreja não, tá bom? Mas se você quiser ali, tem banheiro. Estamos no trocador, tem água, né? Fica à vontade. Muito bem. Diga assim, o poder da adoração. Falar sobre algumas armas de guerra e entre elas a adoração. Os filhos de Moabe, esse texto vai dizer, se uniram com os filhos de Amon, ou seja, os moabitas e os amonitas. Dois povos vizinhos que se unem, formam um único exército. E como se não bastasse, eles trazem um terceiro exército, os meunitas, ou mais à frente o texto vai dizer, os povos das montanhas de Seir. E eles vão marchar em direção a Judá, o reino do sul, governado por Josafá. O propósito deles é tomar a herança, tomar a terra do povo de Judá. Então Josafá fica com medo de ver aquela grande multidão, aquele conglomerado, aquele exércitos, né? Aqueles exércitos reunidos, marchando contra ele. Então ele vai ao templo, ele ora ao Senhor, Deus fala com ele, e Deus manda ele usar uma estratégia incomum, que a gente vai ver, uma estratégia muito fora da curva. E Deus intervém por meio desta estratégia. Deus dá vitória a Josafá. E eles sagram-se vitoriosos naquela batalha que a gente está tratando aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu resumiria esse texto aqui, de que maneira? Seguinte título, a vitória de Josafá sobre os moabitas e os amonitas. Seria um bom título. Esta aqui não foi a primeira batalha de Josafá. Não foi, foi a segunda batalha. Na primeira batalha, foi a batalha que ele se uniu com Acabe. Foi guerrear ao lado de Acabe, o marido de Jezabel. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 18, ou seja, 2 capítulos antes. E foi um desastre, ele saiu fugido da batalha. Acabe morreu nessa batalha, ele não morreu, por pouco conseguiu escapar. Mas foi uma derrota, como o profeta tinha dito, um desastre total. Porque ele sendo um homem que buscava Deus, porque a marca de Josafá é essa, é um rei piedoso que buscava o Senhor, fez uma aliança com um rei ímpio. Então, irmãos, é muito perigoso fazer aliança. Cuidado com quem você faz aliança. Há uma troca, há uma influência. Você pode estar entrando numa guerra que não era para você entrar. Entrando numa briga que não era para você entrar. E foi o que Josafá fez. Olha, eu vou para a guerra, eu vou lutar ali. Aí Josafá, eu vou contigo, somos um. Fez igual a Devec. Mas, por pouco, ele não morre. Mas agora, nessa batalha do capítulo 20, nós encontramos um Josafá diferente. Não era mais aquele mesmo cara. Primeiro, ele não faz uma aliança com nenhum rei ímpio. Segundo, ele se mostra totalmente dependente de Deus. E terceiro, ele usa as armas corretas, segundo a orientação de Deus. Então, é um Josafá que era um cara esperto. Eu olho para isso e digo assim, Josafá é um cara inteligente. Ele aprendeu com seus erros. Não há nenhum problema em errar, irmãos. Nós somos seres humanos, erramos.
A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, ou seja, que não erramos, somos mentirosos. O problema é quando Deus quer nos ensinar algo, Deus quer nos conduzir por um caminho e muitas vezes nos permite passar por alguma prova e a gente erra sempre naquilo. A gente não aprende, né? Erra sempre no mesmo, cai sempre no mesmo buraco, comete sempre os mesmos erros e a gente não aprende. Deus às vezes permite que a gente perca, que a gente seja derrotado, como Acabe foi, para que a gente aprenda. Todo conhecimento tem um preço, sim ou não? Tem, todo conhecimento. Se você quer aprender um assunto novo, se você quer dominar um conhecimento novo, você vai ter que investir recurso para isso. Você vai ter que pagar mensalidade para isso. Custa caro. Você vai ter que dedicar tempo para isso. Agora, você sabia que a derrota é uma excelente professora? A única derrota que ela é total, que ela é plena, é aquela que você não aprende nada. Mas se você perdeu um tempo, se você perdeu algum recurso, mas você aprendeu, amém. Às vezes é um curso de ensino médio, às vezes é uma faculdade, às vezes é um doutorado, dependendo do prejuízo. Mas aprende, ou tem que aprender. Josafá aprendeu. Ele foi agora diferente, ele agiu diferente, e desta vez ele venceu. A história desse capítulo pode ser dividida em 9 atos, em 9 momentos. E à medida que a gente for lendo, eu vou separando esses momentos em atos. O primeiro ato, o primeiro momento, é a notícia da invasão inimiga. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Tem que colocar os versículos aí. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Diga, grande multidão. Na primeira batalha, Josafá está ao lado de um rei para enfrentar um inimigo. Agora é o contrário. Agora ele tem uma lista de adversários. O inimigo está numa lista, o problema é grande. A Bíblia diz uma grande multidão. O cronista fala pelo menos 4 vezes no capítulo 20. Está vindo uma grande multidão. Para dizer que quem estava vindo contra Josafá era muita gente. Era um exército invencível para o povo de Judá. Quem liderava essa multidão eram os moabitas. Eles estavam à frente disto. E seria covardia, porque só os moabitas seriam um adversário à altura, mas eles estão com os amonitas, eles estão com os meunitas. Quando Josafá recebe essa notícia, claro, desse aglomerado, dessa coalizão inimiga, ele tem medo, ele teme. E o povo está vindo não apenas com armas, eles estão vindo com gado, muito gado. Significava que eles não estão vindo apenas para guerrear, para afrontar, eles estão vindo para tomar posse, para se estabelecer no lugar. E essa notícia chega a Josafá. Aí nós temos o segundo ato. Josafá sente a gravidade do problema, do perigo, e convoca o povo para buscar o Senhor. Esse é o segundo momento. Versículos 3 e 4. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja, Josafá estava aqui encurralado. Ele não tinha saída. Ele olha para o seu exército, ele olha para o seu poderio bélico, e ele toma conhecimento do adversário que está vindo contra ele, e ele tem medo. Ter medo, irmão, é natural ao ser humano. A questão é o que fazer com esse medo. Eu posso ser engolido por ele.
Eu posso sucumbir diante do medo. Eu posso permitir que ele se transforme em desespero, me bloqueie completamente, ou posso enfrentá-lo. Mas ter medo é normal. Josafá decide enfrentar o medo. De que maneira, pastor? Orando, buscando ao Senhor. Com medo, o coração temeroso, Josafá, ele vai para a casa de Deus. Como é que você tem enfrentado os seus medos? Onde tem sido a sua torre? A sua torre de segurança? O inimigo certamente achou que a batalha era ganha, não tinha como Josafá escapar. Eles estavam em grande número. Eu imagino a cena que vem à mente é o gato, quando ele domina o espaço e ele encurrala o rato num canto da parede, não tem para onde ele correr. Era mais ou menos essa situação. Só que o gato às vezes não sabe que o rato é amigo do leão e que o leão está vendo. Esse era o caso de Josafá. Josafá tinha um amigo poderoso que estava vendo tudo aquilo. É o nosso caso, amém? O adversário pode ser grande, mas nós temos um amigo que é maior que o nosso adversário. Você pode dizer amém? Terceiro ato, Josafá ora em concordância com o povo diante do Senhor. Ele ora, ele vai para o templo e ora. Versículo 5 até o versículo 13. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Uma pergunta retórica. Ele está afirmando isso, ele está dizendo isso. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele está orando diante do povo. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos desse em herança. Veja, esse era o objetivo do inimigo, lançá-los para fora da possessão. Versículo 12, ele diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Esse é o ponto alto da oração. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E ele conclui o texto, esta parte conclui, versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, as famílias. Veja, Josafá entende que não há força nele, que não há recursos humanos, mas ele crê que o Deus cujo nome está naquele templo, ele tem poder de dar vitória sobre aquele problema, insuperável. Aquela guerra que ele não podia vencer. Então, ele vai ali e ele começa a falar com Deus. Deus, por acaso, o Senhor não é o Deus que está acima de todas as coisas no céu, que tem poder, que tem força para fazer tudo o que lhe apraz? O Senhor não vai julgar essa situação? Aí ele diz: por que, Deus? Não há força em mim. Eu não sei o que fazer. Eu acho muito lindo essa oração de Josafá, não só pela maneira como ele exalta Deus. Ele não exalta o problema. Exaltar o problema se chama murmuração.
O que é murmuração, pastor? É quando você fica exaltando o inimigo. Ah, como é difícil. Ah, como é doloroso. Ah, eu não vou conseguir. Ah, tá muito ruim. Você está exaltando. O que é essa oração que ele faz? Ele não está falando do inimigo, ele está só dizendo, Deus, é uma grande multidão, eles são grandes, eu reconheço. Esse é o propósito deles. Eu estou ciente, eu estou conectado com o que está acontecendo à minha volta. Mas, Deus, Tu és poderoso. Tu és maior que tudo isso. Tu estás no alto céu. Aí ele diz, mas eu não tenho força em mim. Eu não sei o que fazer. Eu estou falando de um rei que viveu ali 800 anos antes de Cristo. Um rei no Oriente Médio, naquela época, chegar diante do povo em oração e dizer assim, eu não sei o que fazer. Eu não tenho, já imaginou, irmão? Eu não tenho força. Eu sou fraco. Eu estou perdido. Porque é isso que ele está dizendo. Isso é suicídio político. Alguém pode dizer, esse cara aí vai ser deposto? Que rei é esse? Que está dizendo diante do povo. Mas Josafá, ele está ali admitindo os seus piores medos na presença de toda a nação. Ele orou na frente de todos, dizendo que era fraco, dizendo que eles não podiam se inspirar nele, confiar nele, porque ele não tinha meios de libertar o povo. Então, do ponto de vista humano, Josafá estava fazendo uma loucura política. Mas na perspectiva de Deus, Josafá estava sendo humilde. Josafá estava diminuindo-se. E a Bíblia diz que quando nós nos tornamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. A Bíblia diz que Deus, Ele ouve o humilde, Ele dá graça ao humilde, Ele se aproxima do humilde, mas Ele rejeita o soberbo. Quando aquele fariseu chega no templo e ele diz, oh Deus, eu dei o dízimo, eu dei oferta, eu orei, eu jejuei. A Bíblia diz que ele desce do templo e Deus não ouve sua oração. Nada acontece, porque Deus não gostou do relatório soberbo. Ele diz, eu não sou como aquele publicano. Mas o publicano dizia, Deus, ser propício para comigo, tem misericórdia de mim. Jesus diz, esse desceu justificado. Porque quando chegamos diante de Deus com essa humildade, irmãos, qual oração, pastor, que move a mão de Deus? É a oração humilde, é a oração sincera, é a oração transparente. Deus, eu não posso, Deus, eu não tenho como. É isso que Josafá está fazendo. Quarto ato, a resposta de Deus por meio de um profeta chamado Jaziel. A resposta de Deus. Diga assim, Deus responde. Quando você ora com sinceridade, de todo o teu coração, Ele vai responder, Ele vai ouvir, Ele vai responder. Versículos 14 até o versículo 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte no deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O salmista diz, a um coração quebrantado não rejeitarás Deus. Não, Deus se aproxima de Josafá. E Deus responde, Deus diz assim, eu quero que vocês marchem em direção ao inimigo. Eu quero que vocês partam em direção à batalha. Mas escute, eu não quero que vocês façam nada, entendeu? Eu quero apenas que quando vocês chegarem lá, vocês parem e vejam o que eu vou fazer. Eu vou lutar por vocês. Essa guerra não é de vocês, é minha. Eu estou comprando a parada e ela é minha. Deus toma para si. Deus
assume a causa. O quinto ato, o louvor toma conta do ambiente. Versículo 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Agora eles não estão mais de pé, agora eles se prostram, se quebrantam. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, dos filhos de Paulinho e Estela, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Eles estão de pé, falando com Deus. Senhor, Tu és grande, o adversário está vindo, o Senhor sabe, o Senhor vai julgar, venha ao nosso socorro, porque não há força. Aí Deus responde. Quando Deus responde, irmão, eles se quebrantam, eles se prostram. Sabe, ninguém se quebranta de pé, irmão. Ou você está de pé, de queixo erguido, mas não está quebrantado. Ou se está quebrantado, se prostra. Quem está quebrantado se prostra, eles se prostram. O prostrar-se aqui, nessa cultura, e é isso também mesmo na nossa, é a adoração. Eles estão reconhecendo como Deus é santo, como Deus é digno, como Deus é mais elevado, e ao prostrar-se, eles estão reconhecendo a sua pequenez, a sua indignidade, como eles são pequenos diante de Deus. De pé, eles estão como filhos falando com o Pai, mas prostrados, eles estão como adoradores, humildes, reconhecendo a grandeza de Deus, o quebrantamento para a glória de Deus. Surge ali naquele momento uma adoração espontânea, sem que ninguém peça, sem que ninguém conclame, faça uma escala. Simplesmente os levitas, os músicos, os adoradores, os filhos de Coreíta começam a louvar, e louvam em brados, em alta voz. Eles estão louvando, um louvor pujante, uma manifestação de júbilo, uma adoração efusiva. É isso que a Bíblia diz, em alta voz. Veja, eles estão celebrando a vitória. Que vitória, pastor? Eles não tinham nem visto a batalha, eles não tinham visto nada, mas quando Deus diz para eles: o Senhor é convosco, a garantia de que Deus estava com eles era a certeza de que não tem amonita, não tem moabita, não tem meunita, não tem nenhum ita que possa resistir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, eles estão louvando? Sim, ninguém louva antes da guerra, ninguém jubila antes da guerra, mas o simples fato de Deus falar com eles já faz com que eles marchem em vitória, eles marchem triunfante. Por quê? Porque Deus é conosco. Mas não tem vitória, mas Deus disse que vai pelejar. Mas vocês, cadê as armas? Não importa, Deus disse que vai pelejar por nós. Deus já falou, Deus já falou. Então, se Deus falou, nós podemos louvar. O sexto ato, o exército de Judá marcha para a batalha. Pela manhã cedo se levantaram e saíram para a batalha do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis, sereis bem-sucedidos. Aconselhou-se com o povo e ordenou: cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados, eles foram para a guerra com ornamentos sagrados. Isso é coisa de crente, irmão. E marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pela manhã cedo, olha o que o texto diz, pela manhã cedo. Deus não mandou pela manhã cedo, Deus falou só pela manhã. Mas eles foram pela manhã cedo, diligência. Eu vou obedecer o que Deus disse com diligência. A palavra de Josafá diz para o povo: olha, escutem-me, creiam em Deus. Deus é a segurança. Se vocês crerem no que Deus diz, vocês estarão seguros. Agora creiam também nos seus profetas, porque se vocês crerem nos profetas de vocês, vocês serão bem-sucedidos. Deus é a segurança de que o inimigo não pode vencer vocês. E os profetas são indicadores de que você está no caminho certo.
ouça-os, creiam. Então eles deliberaram como eles fariam aquela guerra. E eles chegam a um acordo: olha, vamos colocar os cantores na frente. Eles vão na frente e o pessoal das armas atrás. É isso mesmo? Os cantores? É. Irmãos, a estratégia é louca, a estratégia é uma loucura. Se perguntasse a qualquer general, a qualquer pessoa que entende de guerra, como é que é isso? Os cantores na frente? Não são os flecheiros, não são o pessoal com escudo, não, os cantores. E eles definiram um repertório, uma música com 2 estrofes. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha os elementos dessa adoração. Olha que interessante. Primeiro, o foco está em Deus. Louvai ao Senhor. Eles estão indo, mas eles não estão mais agora preocupados com o inimigo. O foco deles está em adorar a Deus. Louvai ao Senhor. Eles não estão louvando o adversário. Eles não estão pensando no problema. Eles não estão pensando agora nem mais na pequenez deles. Eles estão pensando na grandeza de Deus. A razão verdadeira da nossa adoração, irmãos, não tem a ver com aquilo que conquistamos, com aquilo que Deus fez, não tem a ver com os meus sentimentos, não tem a ver com a situação momentânea que eu estou vivendo, se eu venci ou se eu perdi. A adoração tem a ver com quem Deus é. Ele é digno de adoração. Ele é digno de louvor. A adoração tem a ver com o caráter dele. Ele é bom. A sua benignidade dura para sempre, independente das minhas circunstâncias. Então, eles estão adorando aqui num ato de fé. Eles estão empregando fé. Por quê, pastor? Porque a batalha não tinha sido vencida ainda, mas eles estão adorando. Adoração é uma expressão de confiança em Deus. É isso que esse texto me ensina. É uma demonstração de fé. Se Deus está conosco, a vitória é certa. Se Deus está conosco, eu posso louvar, eu posso adorar. Qualquer acontecimento que se levante, Deus está conosco, a vitória é certa. Você pode dizer amém? 7º ato, Deus intervém em favor do seu povo. Versículo 22 ao 26. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Aquela multidão que marchava contra eles, aquela multidão que tinha causado temor, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Veja, é interessante que o texto diz, o versículo 22, coloca o versículo 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Quando, irmãos? Quando a vitória começou a se concretizar? Quando começaram a louvar. Esse era o comando de Deus para essa guerra. Cantores na frente. Quando eles começam a louvar, Deus, que tipo de emboscada? Eu não sei, se anjos, mas Deus colocou, eles se confundiram. Os moabitas e os amonitas se reuniram e começaram a matar os meunitas. Depois olharam um para o outro, não, você que é o traidor, e começaram a matar, e todos morreram. Um espírito de loucura, de pânico, de medo. Vieram, sabe, como inimigos ferozes, mas foram desbaratados, destruídos, exterminados. Foram mexer com quem está quieto e foram desbaratados. O versículo 23 diz que Judá não precisou lutar. Eles se autodestruíram. Autodestruição. Pastor José Santos, o saudoso pastor, ele tinha uma frase, e eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim: o mal por si só se destrói. Porque, irmãos,
União é uma coisa difícil até com gente boa. A unidade é difícil na igreja. A unidade é difícil dentro da família. Imagina gente perversa. Imagine gente má. Se a unidade é difícil entre os santos, quanto mais entre os ímpios. Corações invejosos, corações egoístas. Como vão se unir? Não vão nada. Não existe sociedade entre cobras. Cada uma por si. Não tem pastores. Então eles estão ali se degladiando, um engolindo o outro. Versículo 24, a mesma multidão que fez barulho está agora como corpos, como cadáveres, inertes no chão. Nenhum escapou, do menor ao maior. E a Bíblia diz que eles começam a recolher os despojos de guerra. 3 dias eles ficam recolhendo despojos de guerra. Aqui não tem isso, mas no Rio de Janeiro, quando vira um caminhão com algum mantimento, com alguma TV. Antigamente era assim, não é mais. Irmão, aparece, você é perto de uma comunidade, aparece gente assim, atrás das árvores. Pode ser uma carreta. Eles esvaziam aquilo em 15 minutos, 10 minutos. Esvaziam. A gente bota uma TV aqui, uma geladeira na cabeça, equilibrando, uma TV de cada lado aqui, e vai, né? Rapaz, os caras são habilidade, né? Eles esvaziam. Agora, veja, irmão. Um exército está fazendo um despojo. Eles levaram 3 dias recolhendo coisas. Você recebe essa palavra, irmão? Você vai sair dessa guerra com muito mais do que quando você entrou. Amém? Porque Deus é contigo. Você pode dizer amém? E eles se juntaram no vale de bênção para agradecer. Olha, não basta orar no momento da angústia. Tem que agradecer no momento da vitória. Você pode dizer amém? Por quê, pastor? Porque a gratidão pavimenta o terreno para as próximas vitórias. Seja grato, seja grato. 8º ato, o retorno em alegria e gratidão pelo que Deus fez. 27 e 28. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, vai ser contrabaixo, bateria, percussão, teclado. Agora, naquela época não tinha, né? Mas com todos os instrumentos para a casa do Senhor. Gratidão exige volta. Eles partem do templo, eles oram no templo, eles obtêm a vitória. Onde é que eles agradecem, irmão? Volta. Gratidão significa volta. Jesus disse para aquele homem: só você voltou? Onde estão os 9? Não teve ninguém mais para agradecer. Eu não entendo, sabe, irmãos, como alguém diz assim: eu sou grato, mas eu não vou aí falar com você não. Pelo zap, tchau. Estou saindo da igreja. Não, uma pessoa que está aqui 1 mês, tudo bem, eu entendo, 2, 3 meses. Achei uma igreja melhor. Legal, fica lá. Agora, faça isso não. Você está vindo para cá? Eu sempre oriento para qualquer... Ligue para o seu pastor. Fale com o seu pastor. Converse. Honre. Eles voltam ao lugar da bênção, ao lugar onde Deus falou com eles, ao lugar onde eles serviram, ao lugar onde eles foram apresentados como criança. Eles voltam ao templo, eles voltam à casa de Deus. Eles não mandam um zap, eles vão lá, ao local onde eles foram abençoados, direcionados. Deus falou com eles. Olha o 9º ato, o último ato. A paz se restabelece por causa do que Deus fez. Versículo 29 e 30. Encerramos. Você já fez a leitura bíblica da semana, amém? Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. Versículo 30 e último. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O medo do início agora virou paz. A marcha contrária agora virou temor do povo em relação à nação de Judá. A guerra agora deu lugar a repouso. Aquela vitória foi um testemunho para todas as pessoas de que Deus era com eles. Deus está no meio desse povo. Não mexe com eles não.
Não vamos guerrear, porque Deus é com eles. Eles venceram 3 exércitos, sem levantar uma espada, só cantando. Imagina se eles cantam em combate, aí não tem para ninguém. Não vamos mexer. A vitória espalhou sobre eles, eles ouviram e eles temeram. Sabe, isso acontece, irmão. Isso aqui acontece. Eles estão temerosos, porque Deus fez grandes coisas no meio dele. Ponto 2. Como Josafá, nós estamos numa guerra. Diga, como Josafá. Ponto 2. Nós estamos numa guerra. Meus irmãos, em alguns momentos todos nós vamos enfrentar guerras na vida. Em algum momento todos nós vamos nos sentir apequenados diante de um desafio muito maior do que nós. Uma guerra que pode atingir a nossa família, que pode atingir nossas finanças, que pode atingir nosso emocional, que pode atingir nosso corpo físico, uma doença. Batalhas muitas vezes na mente, o medo, a ansiedade, a incerteza. Eu vou sucumbir, eu me sinto sufocado. São batalhas. Batalhas na mente e batalhas circunstanciais. Mas sabe, se todos nós enfrentamos batalhas ao longo da vida, porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão enfrentar batalhas. Se você está aqui, pode ter certeza que você venceu muitas batalhas para estar aqui. Você não está aqui de graça. O inimigo, você acha que ele não enviou exércitos? Você acha que o inimigo já não ordenou demônios para destruir sua casa? Para destruir sua saúde? Para destruir os seus planos, os seus projetos, a sua empresa? Sim, mas se você está aqui, é porque Deus te deu vitória. É porque você não é apenas um sobrevivente, você é um vencedor. Você pode dizer, eu sou um vencedor. A diferença é que nossas batalhas, elas não são físicas. Elas não são batalhas com espada, com escudo. Nós não vencemos as nossas batalhas com os punhos. Nós não vencemos as nossas batalhas com armas de fogo. Não é na nossa própria força. A nossa batalha é espiritual. Diga, a nossa batalha é espiritual. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz, porque as nossas lutas, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, contra os poderes, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares altos. Sabe esse colega de trabalho que se levantou contra você? Sabe esse vizinho que se levantou contra você? Sabe esse colega que simplesmente disse assim, eu não vou com tua cara, e começa a tramar contra você? Veja, eles não são de fato os teus inimigos. O nosso inimigo é espiritual. O nosso inimigo é aquele que está atuando por trás dessas palavras, por trás desses sentimentos. É ele que inflama, mas a nossa batalha, ela exige armas espirituais. Diga, batalhas espirituais exigem armas espirituais. Para enfrentar esse inimigo, Paulo diz assim em Efésios 2:3, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau, e tendo feito tudo, permanecer firme. Ele está dizendo, olha, quando você for enfrentado, quando você estiver numa guerra espiritual, se revista da armadura de Deus, se revista do poder, da capacidade, da presença, da fé, da palavra. Ele está falando de armas que o soldado romano vestia. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios 10:4, ele vai dizer, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Olha, Deus já nos deu armas poderosas. O adversário, esses poderes espirituais, esses principados, eles são muito mais poderosos que qualquer ser humano. O mundo espiritual tem influência sobre o mundo físico. O mundo físico influencia muito pouco, o termo de domínio, de controle sobre o mundo espiritual. Eles estão acima, eles surgiram muito antes de nós, eles não estão presos a um planeta, eles atuam no espaço, em qualquer região, eles são seres espirituais, eles são extremamente inteligentes. Por isso que usam os seres humanos, não o ser humano os usa.
Amados, nós não estamos numa guerra física, é verdade. Nós não temos mísseis cruzando as nossas cabeças, graças a Deus. Mas eu não tenho dúvida de que nós como igreja, e todo ser humano, porque Satanás odeia o ser humano, porque a imagem de Deus está no ser humano, então ele odeia o ser humano, porque ele vê Deus no ser humano. Então todo ser humano está numa guerra espiritual. No caso de Josafá, essa guerra era real, mas Josafá decide usar armas espirituais. Porque com armas espirituais eu posso combater qualquer guerra. Na minha família, no meu casamento, pode ser um luto, um trauma, uma dor, uma angústia, um desespero, o desemprego. Com armas espirituais eu posso vencer qualquer batalha. Foi isso que Davi fez. Todas as pessoas estão olhando para Golias, estão olhando apenas com um olhar humano, com um olhar material. Eu não posso vencer, ele é um guerreiro habilidoso, experiente, ele é um gigante, ele está muito bem armado. Mas Davi não olha com um olhar material. Davi diz assim: eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. É Deus que vai na minha frente, é Deus que me capacita. Escute, você pode excluir Deus do teu casamento, você pode excluir Deus da tua empresa, você pode excluir Deus de áreas da sua vida. Você pode dizer: Deus, eu quero o Senhor domingo à noite aqui, amanhã, segunda noite, deixa, é comigo. Eu quero guerrear as minhas guerras, eu quero lutar do meu jeito, com as minhas estratégias, com as minhas forças. Claro, você pode. Mas você pode dizer assim: Deus, entra na minha empresa, Deus, entra na minha família, Deus, cuida da minha saúde, Deus, me orienta, Deus, cuida do meu emocional, Deus, prepara as minhas conexões. Você pode trazer Deus para todas as áreas de sua vida. Nunca armas materiais poderão lhe dar qualquer vitória no mundo espiritual, mas armas espirituais sempre podem ser eficazes para a guerra que você enfrenta. Qual sua batalha? Qual sua guerra? Talvez a sua batalha seja a doença. Você vai vencer em nome de Jesus se você colocar Deus na frente. Talvez a sua batalha seja o estresse, você vai vencer. Talvez a sua batalha seja o luto, a ansiedade, a dor, a angústia, o medo, a família, problemas financeiros, não importa. Se você colocar Deus na frente, você vai vencer em nome de Jesus. Terceiro e último ponto: aprendendo a arte da guerra com Josafá. Diga: aprendendo a arte da guerra com Josafá. Eu vou ter que correr aqui bastante. A primeira arma de guerra é a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus. Ele trouxe a palavra para a sua batalha. O que é que ele disse? Quando Salomão foi inaugurar esse templo, Salomão disse: quando tivermos angústia, peste, sofrimento, nós vamos vir aqui, nós vamos clamar ao Senhor contra a peste, contra invasores, contra inimigos, e o Senhor vai nos ouvir. Ele obedece, ele entende a palavra. O Senhor diz lá em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que ele está fazendo, pastor? Ele está aplicando a palavra à sua guerra. Você pode aplicar a palavra a qualquer área da sua vida. Pastor, como é que eu venço essa guerra? Veja exemplos na palavra. Senhor, fala comigo. Abra a palavra. Senhor, me orienta. Aplique a palavra. Use a palavra. A palavra tem parâmetro para qualquer área da vida. Para a sua carreira, para os seus relacionamentos, para os seus projetos. Segunda arma de guerra que ele usou, diga: oração. O texto diz: ele se pôs a buscar o Senhor. Não importa a crise, meu irmão, não importa a dificuldade, você tem um Deus que é maior que a crise. Busque ao Senhor. Sabe qual é o problema de nós crentes, irmãos? A oração é o plano B. A oração é o backup. A gente primeiro tenta, a gente primeiro se esforça, a gente primeiro luta as nossas guerras, a gente fala o que a gente pensa, a gente faz o que a gente acha que é certo, aí depois a gente ora. A oração precisa ser o plano A. Senhor, eu não sei o que fazer, faz por mim. Senhor, eu não tenho força. Se nós orássemos mais, muitas batalhas que nós perdemos, nós não perderíamos. Terceira arma de guerra, o jejum. Ele proclamou um jejum em toda a nação. Ele está dizendo: Deus, eu estou angustiado, porque você não jejum alegre, irmão. Ninguém jejua alegre. Você jejua quando você está sob pressão. O jejum é em meio à crise, porque você perde a fome mesmo, aí você já faz jejum. E ele está dizendo: Senhor, quando ele jejua, ele está dizendo: primeiro, eu estou enfraquecendo o meu corpo, porque eu não vou lutar essa guerra na força física.
Vai ser por meio da oração. Quando você jejua, a tua mente fica conectada com um propósito. Por quê? Porque o teu organismo não deixa você esquecer. A cada meia hora você lembra que está com fome. E você lembra que está com fome porque você está em jejum. E você está em jejum porque você quer essa vitória. Então você ora. Quando está de jejum, você fica mais sensível para a voz de Deus. E o alimento é sempre algo urgente. Mas ele está dizendo, Deus, a vitória é mais urgente que a comida. A vitória é mais urgente que o alimento. Ele está jejuando, ele está batendo a porta dos céus. Jesus disse que tem casta de demônios que não sairão senão com oração e jejum. Você tem orado? Jejue. Tem aplicado a palavra? Ore, jejue. Olha a quarta arma, diga, a unidade. Ele uniu o povo em torno de um mesmo propósito. Todo Judá, diz a Bíblia, de todas as cidades, congregaram. Havia crianças, haviam filhos, ou seja, criancinhas e maiorzinhos e esposas. Todo mundo foi orar, todos estavam unidos. Irmãos, a Bíblia diz assim, na unidade, Deus ordena a bênção. Uma coisa que Satanás vai tentar fazer no seu casamento é o quê, pastor? Separar você do seu marido. Porque a Bíblia diz que quando não há coabitação, entendimento, em coabitação, as orações não são atendidas, não são ouvidas. Mas quando o povo de Deus se une, quando nós concordamos como igreja, quando estamos debaixo de um mesmo propósito, irmão, ninguém pode parar a igreja. Quando a igreja decide orar no mesmo sentido, ela pode conseguir qualquer coisa. Tudo que eles intentarem, eles conseguirão, Deus disse em Gênesis. Quinta arma de guerra, a dependência de Deus. Diga, dependência de Deus. Ele se humilhou, ele disse, Deus, eu não tenho força. Eu não posso, eu não sei, Deus. Se eu não sei, eu dependo do Senhor. Se eu não sei, é o Senhor que tem que agir, é o Senhor. Ele está se humilhando. Sabe, se a peleja é dele, deixa ele pelejar. A questão, irmãos, é que não é fácil ficar quieto. Deus diz, fica quieto. Fique calado. Não faça nada. Irmãos, é difícil. Não é fácil você estar diante do inimigo que está se preparando, colocando a bala no canhão, se armando, lançando, se preparando para lançar bala para cá. E Deus está dizendo, fique calado, não faça nada. Não revide. Não fale. Fique calado. Por quê? Porque a batalha é minha. Escute. Pastor, mas se eu quiser falar, você pode falar. Mas é muito difícil, pastor, ficar calado. Se eu quiser ir lá, resolver logo, dar uma resposta, você pode. Só que é o seguinte, se você entrar na frente, Deus deixa. A batalha é dele, mas se você quer entrar, então você vai entrar. Você quer que Deus lute a sua causa? Cale-se. Aquieta-te. Sossega o teu coração. Descansa a tua alma. Porque a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. E se a peleja é do Senhor, a salvação vem dEle, a força vem dEle, o poder vem dEle, a capacidade vem dEle, a vitória vem dEle. Você não vai precisar levantar sua mão. Eu estou escrevendo agora sobre a administração de tempo. Eu descobri uma coisa da lei do menor esforço inverso. Que coisa estranha. Existem coisas que você tenta fazer e às vezes você não consegue, então você se esforça mais, e você se esforça mais, mas à medida que você se esforça, menos capaz você se torna. Como uma areia movediça, por exemplo, quanto mais força você fizer, mais você vai afundar. Existem momentos, irmãos, você tem que parar. Existe um momento que você fala, Senhor, fui até aqui, não tem mais força, eu não sei o que fazer. Age, Senhor. Não é sempre assim. Mas em muitos momentos, e quem sabe Deus está falando com alguém aqui. Talvez você esteja diante de uma situação caótica. Talvez você esteja diante de um problema muito grande. Deus está dizendo, a batalha é minha. Você não tem como lutar, você não tem como vencer, mas eu tenho, eu posso. Essa batalha não é sua, ela é minha. A sexta arma que Josafá usou foi a sensibilidade à voz do Espírito. Diga, sensibilidade à voz do Espírito. Ele não questionou a voz do Espírito. Amanhã saireis à guerra. Amanhã cedo eu saio.
Vocês não terão que fazer nada, vocês não terão que pelejar, tudo bem. Então bota os soldados para trás. O Senhor quer que a gente vá, sabe? Mas o Senhor quer que a gente fique quieto. Para que a gente vai? Não sei, a gente vai, não vai para guerrear. Mas o Senhor vai dar vitória? Vai. Leva umas pipocas para a gente comer, ficar vendo, né, o que Deus vai fazer. Era isso que Deus queria. E eles vão, irmão. Se alguém diz, Josafá, você é louco, como é que você vai levar o povo para a guerra? Simplesmente assim, dessa maneira. Mas, irmãos, eles obedecem a palavra e eles seguem a estratégia de Deus. Quando você começar a ouvir a voz do Espírito, escute. Muita gente vai criticar você. Vai dizer, cara, isso não vai dar certo. Isso é loucura. E não é assim que se faz. É desse jeito. É assim que todo mundo venceu. É assim. Esse lugar aí não prospera. Esse lugar aí é terra seca. Isso aí não vai dar certo. E você não é querido, não vai... Irmão, mas se você estiver na direção de Deus... Se Deus falou com você, se você sente a confirmação, a paz do Espírito Santo, porque quem é crente, irmão, sente a paz do Espírito no coração, dizendo, este é o caminho. Quem é crente sente alegria quando está sendo conduzido por Deus. Quando você é crente, tem provisão, tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, tem paz. E quando você está assim, irmão, todo mundo pode dizer, é loucura, não vai dar certo, não se coloca cantor na frente de guerra. Mas foi quando Deus mandou, obedeça. Seja sensível à voz do Espírito. Muitas vezes nós perdemos porque o Espírito está falando conosco, mas estamos obstinados. Deus fala sobre o povo, povo de dura cerviz. Dura cerviz é porque o boi, ou o cavalo, ele é conduzido aqui, ó, no arado. Mas tem animal que não consegue, ele não obedece facilmente. Tem que chicotear. Povo de dura cerviz. Irmão, se você for sensível à voz do Espírito, quando você sentir no coração, se você estiver conectado em oração, Deus vai falar com você. Obedeça a voz do Espírito. Como Ele fala, pastor? Ele fala por meio da palavra. Ele fala nesse altar. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui. Aquieta-te, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Você não terá que lutar, eu vou pelejar por você. Adore. A 8ª arma que Ele usou, e a última arma, a adoração. Diga, a adoração. Quando ele começa a adorar a Deus, os inimigos são postos em emboscada. Eles se voltam um contra o outro e eles começam a se matar mutuamente. O que gerou isso, pastor? A adoração. Paulo e Silas estavam no cárcere. Eles haviam apanhado chicotadas. Estavam sangrando. Não imagine que a prisão daquela época era uma prisão como a de hoje. Não. Não tinha os cuidados higiênicos que tem hoje. Eles estão amarrados num porão. Apanharam injustamente por pregar o Evangelho. A Bíblia diz que à meia-noite eles não estão murmurando. Eles não estão reclamando. Eles não estão se lamentando, eles estão dizendo, mas que corrente pesada, que lugar escuro, que lugar fétido. Não, a Bíblia diz que à meia-noite eles louvavam a Deus. E quando eles louvavam a Deus, a Bíblia diz que aquele lugar foi estremecido. As estruturas do cárcere estremeceu e todas as correntes se partiram. Escute, amado, o teu louvor tem poder de quebrar correntes. Porque você não vê no mundo espiritual. Você não vê no mundo espiritual. Mas quando a gente louva a Deus, irmãos, o mundo espiritual se move. Você sabia que quando você ora, quem cumpre as ordens de sua oração? Quem cumpre os pedidos daquilo que você ora? Diga, anjos. Anjos. Anjos são nossos conservos. Eles que estão aqui para servir-nos. Servir a Deus juntamente conosco. Então quando você ora, Senhor, vai no hospital e cura fulano. Senhor, agora vai na minha casa. Você acha que Deus vai igual motoboy correndo lá, correndo? Não, não. Ele dá ordem a anjos. São anjos que fazem isso. Diga, a oração atrai anjos. Quando você pede livramento, é Deus ou é anjo? Diga, anjo. Quando você pede uma intervenção, é Deus ou é anjo? Diga, é anjo. Mas sabe a adoração? A adoração diz, Deus habita
no meio dos louvores. Quando você adora, não é anjo que vem, é Ele. É a presença dEle. Um dia, Estela, nós estávamos fazendo uma visita. Eu, a Sônia, a gente era jovem. E a gente foi na casa de uma mulher e alguém disse assim, ela é nova convertida, pastor. E nós entramos naquela casa e eu tenho essa sensibilidade espiritual. Eu chego no centro de uma cidade assim, eu sinto o espírito, a potestade daquele lugar. Sinto. E começo a combater. No centro do Rio de Janeiro eu sinto. No centro de Curitiba eu sinto. E eu entro naquela casa e eu vi que tem algo errado aqui. E quando a gente começa a ler a palavra ou fazer uma oração, a dona da casa, ela é tomada por um espírito maligno. Ela é possessa por espírito maligno. E ela começa a querer quebrar as coisas, começa a querer agredir, com muita ira. Eu me lembro, eu e Sônia, a gente que liderava os jovens ali nas visitas. Eu era jovem, devia ter 17 anos, 18. Começamos a orar. Amarramos a mão, com a mão para trás, de joelhos, em nome de Jesus, e vamos orar. E começamos a orar. Começamos a combater. Irmão, só fizemos essa visita nesse dia. Não fizemos outra visita, de fazer 3 visitas, não teve como. 1 hora orando, a mulher não se libertava. Nada. Oração, eu estava sem voz. Aí eu falei com Deus, eu parei de falar com ela, de repreender, comecei a falar com Deus. Deus, o que é que está havendo? Me perdoa, se eu estou em pecado, Senhor. Me perdoa, o que é que está havendo? Eu comecei a me questionar. Aí de repente eu senti aquela voz no coração. Sabe quando você ouve aquela coisa no coração? Eu não sei como é que vocês ouvem. A voz dizia assim, adora. Eu falei, como é? Tem um demônio aqui para adorar? É, adora. Aí a gente começou a falar assim, tu és soberano. Sônia falou, mas era o louvor que estava no meu coração. É para a gente louvar? É. E a gente começou a louvar. Tu és soberano. Canta aí, Estela, um pouquinho. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Só um minutinho. Quando a gente começou a cantar, eu não posso falar porque tem gente mais sensível aqui. Mas ela vomitou uma coisa horrível. Eu vi a fisionomia dela. O marido falou, deve ter anos que ela fez esse pacto aí. Estava dentro dela. E ela dormiu. À noite o marido foi para a igreja. Ela não veio, pastor, ela está dormindo ainda. Há dias que ela não dormia. Ela dorme muito mal. Acho que ela dormiu até a tarde da outra segunda. Escute, o louvor, a adoração pode mudar o quadro, pode mudar esse cenário. A adoração tem o poder de espantar o medo e trazer a fé. A adoração tem o poder de desbaratar inimigos. A adoração tem o poder de quebrar correntes. A Bíblia diz que quando Saul era possesso por demônios, Davi dedilhava sua harpa e os demônios eram expulsos. O espírito maligno saía de Saul pelo poder da música. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor.